Sempre me lembro de meu grande amor que já partiu para a pátria espiritual. O vejo sempre sorrindo. Isso é bom? Eu gostaria de receber uma mensagem dos meus amores que já se foram para a pátria espiritual, como pai, irmãos, irmãs e meu grande amor. Eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês. Como é que eu faço para ter esse tipo de merecimento, de ter uma carta ou um contato deles? É com vocês. Ah, essa é toda da Sâmia. Ai, quem não tem essa vontade, né? De continuar em contato com esses espíritos. O que eu posso te dizer, minha irmã, que você está em contato, você só não lembra, tá? Porque eles também têm essa mesma vontade. Tenha certeza, eles também anseiam continuar em contato com você, tá? E se não estão mais próximos, é porque é muito difícil. É um espírito, uma entidade que não tem mais o corpo de carne, ser percebido por nós. Eles nos percebem perfeitamente. Inclusive, quando eles estão no mundo espiritual, não estão aqui no orbe, estão lá na colônia espiritual deles. Esse vínculo de amor que você cita com seus parentes, com o seu amor, né? Eles permanecem, eles formam uma verdadeira corrente, né? Emocional, mental, que faz com que eles sintam as nossas alegrias, as nossas tristezas, muito mais do que nós percebemos a dele, porque o corpo embota. Então, na verdade, para eles é muito mais fácil, mas eles sentem vontade de ser percebidos, de dizer que estão bem ou dizer que não estão bem, eles sentem essa necessidade. É possível? É. Primeiro, nós precisamos estar abertos para isso. Você já acredita nisso, você tem certeza aí disso, por isso você tem essa vontade. Esse já é o primeiro caminho. Essa questão mais light da comunicação, por exemplo, através dos sonhos, através daquela coisa, eu estou sentindo que o fulano está perto de mim, sabe? A gente sentir a energia, sentir uma emoção diferente, ela existe, ela é uma forma de contato, tá? O que nós precisamos é confiar nesses nossos instintos, confiar nesse tipo de emoção que surge quando essas pessoas se aproximam, que com o tempo a gente começa a conseguir identificar essas pessoas que a gente ama. Agora, existe uma segunda proposta, né, que é a ideal, até da qual você está falando, que é através da mediunidade. Mas aí não se pode dizer que 100% das pessoas vão ter acesso a isso, porque muitas vezes isso não está distrito à nossa vontade. Você observa as cartas consoladoras do Chico Xavier, uma imensidão de famílias iam lá esperando cartas, mas não é 100% que recebia. A espiritualidade faz tudo para que todos sejam atendidos, mas existem muitas nuances, muitos detalhes que entram aí para saber se a entidade que desencarnou pode ou não enviar uma mensagem. As condições da pessoa que vai receber, muita coisa é vista. Você vê que muitas mensagens, elas não são dadas diretamente pelo espírito, porque às vezes o espírito desencarnou há pouco tempo, ou então é uma criança ainda no mundo espiritual, então um avôzinho vem dar o recado, sabe? Ajuda a escrever o que a criança está querendo dizer e depois entrega para a psicografia. Então, são muitos detalhes envolvidos aí, sem contar a quantidade, a fila, o respeito ao limite do Chico, coitado do limite do Chico, já estava imenso ali, né? Que faz com que nem todos consigam. Né? Não tem nada de errado de você buscar alguém que trabalhe sério, um médium sério, que não cobre, tá? Que faça isso por amor, em que exista respeito, e não há nada de errado que você busque esse meio mediúnico, essas cartas consoladoras, né? Para quem trabalha na mesa mediúnica, surgem essas costumas, né? Muitas vezes essas mensagens aparecerem, surgirem, porque as pessoas estão trabalhando ali na mediúnica, seja ou não seja médium,
né? Mas aí vem a psicografia ou a psicofonia, ou dizendo, né? A pessoa amada, o familiar que desencarnou, pode vir a trazer algum recado, se ele também estiver preparado. Porque a gente tem que lembrar, tem alguns espíritos que desencarnam que não acreditam na comunicabilidade dos espíritos, que não acreditam nisso e, né, depende da crença, mas se for um espírito aberto a isso, bem orientado, que aceite as orientações, pode. Então, assim, é o que eu tenho a te colocar. Sugestão, perceba, se abra aos sinais de que ele está perto. Tá? Se abra aos sinais. Preste atenção nos sonhos. Quando orar, converse com ele e tenha certeza que ele ouve. Nem que seja você falando sem saber a resposta. O que você falar, fulano, fulana, eu quero conversar com você, eu quero te dizer isso que eu não te disse antes. Ele vai ouvir tudo. Ele vai ter as emoções que ele tiver que ter. Opa. Nesse sentido daquilo que a Samia já colocou, eu queria só acrescentar aqui algumas coisinhas, que é o seguinte: são de fato 3 dimensões diferentes. A primeira dimensão é a ostensiva, em que você pode procurar, de repente, um grupo sério, um trabalho sério. Os trabalhos sérios são poucos, isso é que deixa a gente assim, desconfortável, porque você pode, de repente, encontrar pessoas que dizem que estão recebendo páginas dos entes queridos, mas pode não ser. Como é que eu vou saber se o trabalho é sério? Tem alguns indicativos. Primeiro, não cobra. Segundo, não faz perguntas. Se você vai a algum trabalho de psicografia que você tem que preencher uma ficha, desconfie. Se existe alguém que conversa com você querendo tirar informações, desconfie. O verdadeiro trabalho mediúnico, ele não tem fichas para preencher, não tem pessoas perguntando detalhes para depois poder utilizar disso. Você não dá nenhuma informação para que ninguém também possa entrar na internet e capturar informações da família. Nada. E não cobra nada. Isso é o trabalho que a gente pode dizer, olha, isso é um trabalho confiável, um trabalho consistente de pessoas que já têm tempos fazendo, é um trabalho sem interesse pessoal. Então, a primeira via que a gente pode, de repente, procurar seria a via de um trabalho ostensivo, um médium ostensivo que fizesse. São poucos, precisa ter muito critério para a gente não ser enganado, porque dói demais ser enganado. O segundo modo, a segunda forma, seria essa que a Samia também colocou. Joana de Ângeles destaca isso no livro Momento de Saúde e de Consciência. Se você tem pessoas que partiram de sua vida e você sente saudade, converse com elas. Então, Joana diz o seguinte: pare, desacelere e medite, silencie e procure verdadeiramente fazer contato com seu amor. E se permita ouvir as respostas, que elas virão pela intuição, que elas virão pelos canais. Ainda que sejam canais estreitos que a gente tenha, são canais pelos quais a gente pode se expressar. Então, que a gente abra as nossas comportas e consiga perceber, através da meditação, da reflexão, da oração, do silêncio interior, a conexão com eles. Uma página lida, depois um diálogo, e sentir no fundo do coração as emoções e as ideias que surgem, que seriam, então, segundo Joana, provenientes desses companheiros. E o terceiro modo é o que está presente na questão 936 de O Livro dos Espíritos. Ali Allan Kardec pergunta como ficam se as dores dos que ficaram não perturbam os espíritos do lado de lá. E a resposta diz o seguinte: que eles se agradam da lembrança, que eles se agradam de serem relembrados, ficam felizes. E, por esse motivo, é agradável lembrar deles, orar por eles e pensar neles. Mas ele diz, os espíritos dizem, que da mesma forma,
Quando nós nos angustiamos, nos desesperamos, ficamos inconformados, quando nós caímos num quadro de desespero, de inaceitação, que esses processos de desespero, de inaceitação, de revolta, eles produzem perturbações na linha de comunicação, fazendo com que exatamente essa ansiedade, essa angústia, esse sentimento de desconforto com a ausência possa dificultar o contato entre eles. Porque é como se fosse ser pior se ele acontecesse. E aí a recomendação é que a gente se asserene e procure o conhecimento espiritual, uma vez que através desse saber, dessas verdades, a gente vai ficar mais tranquilo por dentro, facilitando ou um contato direto nosso através da nossa própria mediunidade, ou quem sabe encontrar um grupo satisfatório, aonde a gente possa ter a possibilidade de trazer uma informação preciosa do nosso ente querido.